Olá pessoal, quero falar nesse vídeo aqui sobre um conflito não muito explorado pela historiografia em geral, pelo menos a mais acessível, que é o conflito entre Lenin e Stalin. Isso mesmo, normalmente a gente sempre ouve falar no conflito entre Trotsky e Stalin, do qual Stalin foi vencedor, né? Aquele conflito clássico no começo da Revolução Russa, né? Na verdade no começo da União Soviética, em que o Stalin desejava um socialismo num só país e o Trotsky um socialismo mundial. E aí Trotsky acaba sendo derrotado por Stalin porque tinha muito mais apoiadores dentro da União Soviética. Stalin era um habilidoso burocrata e acaba expulsando. Aí ao longo dos anos, então, Trotsky, poucos anos depois, então ele é expulso da União Soviética e vai acabar morrendo em 1940 no México, a mando do próprio Stalin, né? Pessoal, então esse conflito entre Lenin e Stalin existiu também, né? Então foi ali no momento em que Lenin estava bastante doente. Lenin não deixou de atuar politicamente porque Lenin ditava cartas para suas funcionárias sobre os temas que mais chamavam atenção. E chamou muita atenção dele quando ele começou a ouvir relatos sobre a burocratização do Partido Comunista, né? Então, em 1923, em abril, estava para acontecer o 12º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. E o Lenin começou a preparar cartas para esse momento, porque ele queria denunciar algumas questões, e principalmente contra Stalin. Então, é uma coisa que pouca gente sabe, porque normalmente se fala desse conflito aí entre Trotsky e Stalin, mas Lenin, nesse momento, também estava preocupado. Por exemplo, quando ele ouviu relatos dos membros ali da Troika, né, que era Stalin, Kamenev e Zinoviev, né, Troika eram 3 governantes ali que estavam assumindo enquanto o Lenin estava na sua doença, né, estava ali sofrendo. Esses 3 acabaram aprovando privilégios para a cúpula do partido. E isso incomodava, porque desde o Lenin, no Sovnarkom, ficou estabelecido que os membros superiores do partido receberiam o mesmo salário que os trabalhadores da fábrica. Então, quando começou a ter privilégios, até mesmo escolas diferentes para os membros aí da cúpula, então isso incomodou. Então, esse caminho da burocratização foi percebido pelo Lenin e ele criticava e ele via que foi um grande erro ter colocado Stalin, ter permitido que Stalin fosse eleito como secretário-geral do partido, e Stalin passou a usar esse cargo para obter benesses, né? Então, no começo era um cargo que aparentemente só seria técnico, e aí se confiou no Stalin por causa das suas habilidades com a burocracia, mas ele acabou aumentando seu poder a partir daí. Então, Sovnarkom acabou sendo enfraquecido e o cargo de secretário-geral ocupado pelo Stalin fortalecido aí a partir da atuação do próprio Stalin. Então, Lenin percebeu esse processo. E aí, pessoal, tem outra coisa que chama a atenção do Lenin, que são cartas aí, nessas cartas aí que ele mandou escreverem, né, suas funcionárias, sobre a questão das nacionalidades, porque em 1922 a União Soviética já existia, né, como esse país aí que vai durar bastante tempo no século XX. No começo eram poucas repúblicas que faziam parte, só que essas repúblicas não eram independentes, elas eram autônomas. E houve um protesto dos comunistas da Geórgia perante essa situação, porque eles queriam independência, queriam fazer parte da União Soviética, mas de uma forma independente, não autônoma apenas, né? Então, o que que acontece? É que eles protestam, mas esse protesto é negado por Stalin, né? Então, tem até uma cena de discussão entre esses comunistas e o Ordzhonikidze, né, que era um aliado próximo do Stalin, acaba agredindo fisicamente um dos membros do Partido Comunista da Geórgia. E quando Lenin fica sabendo disso, ele fica estarrecido e escreve isso numa carta, né, que não acha essa atitude a mais correta e protesta também, né? E ele, nessas cartas, faz já deixar claro que ele está a favor dos comunistas da Geórgia, por independência, não apenas por autonomia. E, pessoal, Stalin vai usar de todos os artifícios para não deixar essa opinião do Lenin prosperar, porque ele começou a dizer, por exemplo, quando percebeu que Trotsky e Lenin trocavam cartas, que o Trotsky estava deturpando as ideias do Lenin. Em outro momento, depois ele vai dizer que não era para se utilizar as opiniões do Lenin, porque o Lenin estava doente e qualquer coisa que se dissesse estaria deturpando aquilo que Lenin estava dizendo. Então, pessoal, Stalin usou de vários artifícios, mas tudo isso para encobrir a opinião do Lenin sobre o que estava acontecendo. Tanto que essa carta sobre a questão nacional, ela foi proibida nessa época, e ela só foi voltar a circular na União Soviética de forma mais livre em 56, ou seja, 3 anos depois que Stalin já estava morto. Então, pessoal, foi uma situação bastante problemática
E Lenin percebeu sim esses caminhos que a União Soviética estava tomando, da burocratização, né, que tinha aí como decorrência o afastamento entre os líderes do partido e a base, e também essa questão das nacionalidades, né, que era uma questão premente, visto aí o apelo dos comunistas da Geórgia. E aí, pessoal, no 12º partido, 12º Congresso do Partido Comunista, em 1923, essas questões elas foram ignoradas, porque acabou acontecendo de que os presentes ali acabaram não dando tanta, vamos dizer assim, atenção para aquilo que o Lenin estava dizendo, porque todos alegavam ali praticamente que o Lenin estava doente e as suas opiniões não deveriam ser consideradas sob o risco, então, de adulteração. Então, Trotsky acabou ficando sozinho nesse combate contra Stalin e seus aliados, e aí acabou levando a pior, como nós já falamos aqui, como já é amplamente sabido. Então, pessoal, é importante, tá? Esses relatos todos aí são colocados nesse livro aqui, tá? Do Vadim Rogovin, um livro que foi escrito lá nos anos 90, porém, recentemente aí apareceram algumas edições. Essa edição aqui é em inglês, aqui a edição em inglês é Was There an Alternative, né? Que fala sobre o trotskismo, né? E uma olhada através dos tempos. Em português, a versão traduzida, e recentemente aí, poucos anos, Havia Alternativa ao Stalinismo. Então é uma obra que vale a pena, tá? Essa versão aqui em inglês que tá para Kindle, ela tem um problema quando trava, né? Não sei se é só com o meu aqui, mas eu acabei encontrando alternativas baixando o aplicativo do Kindle para celular e também para notebook, e aí acabou dando certo a leitura, né? Então eu estou avançando aqui, qualquer coisa eu vou aparecer com novos vídeos aí falando, porque parecia que esse aqui só para falar sobre essa questão que chamou mais atenção, que é desse conflito entre Lenin e Stalin, né? Um conflito pouco divulgado, né? Porque se falar mais daquele conflito mais conhecido que é entre Trotsky e Stalin. Então é isso, pessoal. A gente volta aí com mais vídeos mais para frente. Obrigado, por enquanto é isso e até a próxima.